Eu melhorei o sistema de táticas do meu jogo manager de futebol, inspirado no Brasfoot e no Football Manager, criado 100% com inteligência artificial. E nesse vídeo eu quero contar para vocês o que ficou decidido e como a gente chegou nessa decisão junto com a comunidade do FUTSIM. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Fernando, eu estou criando um jogo para computador 100% com inteligência artificial, usando Cursor, modelos de inteligência artificial do Claude, ChatGPT e outras ferramentas, sem escrever uma única linha de código, até porque eu não sou desenvolvedor. E estou fazendo isso de forma pública, aberta, transparente, aqui no YouTube, documentando todo o processo, e também na comunidade do FUTSIM, uma plataforma gratuita onde a gente já tem mais de 200 membros cadastrados, participando, sugerindo ideias, comentando em decisões sobre o jogo e acompanhando o roadmap público de desenvolvimento do jogo. Então a ideia é envolver bastante a comunidade nesse processo, porque eu imagino que você, assim como eu, passou a infância, a adolescência jogando esses jogos como Brasfoot, Football Manager, e sempre teve ideias e coisas que você gostaria de ver no jogo, mas nunca pôde vê-las no jogo realmente implementado. Então a ideia é fazer um jogo que seja útil para a comunidade mesmo, um jogo que a gente sempre quis jogar, um jogo manager de futebol ideal, talvez um meio termo entre Brasfoot, tão prático quanto o Brasfoot, mas também um pouco mais realista como o Football Manager, por exemplo. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que ficou decidido sobre o novo sistema de táticas. Essa é a nova tela de táticas, e antes de mostrar aqui, eu queria mostrar a comunidade, porque tudo começou lá. A gente abriu lá uma ideia sobre esse assunto, e a comunidade funciona em 3 etapas: ideias, decisões e roadmap. Primeiro a gente tem uma ideia, e aí as pessoas comentaram aqui nessa ideia, dando sugestões, fazendo um brainstorming de como poderia funcionar. Em seguida a gente abriu uma decisão, que é uma pergunta: qual deve ser o nível de profundidade das escolhas táticas no FUTSIM? E toda decisão tem algumas opções. Então aqui a gente tinha 4 opções. A primeira delas era uma opção mais básica, onde a gente poderia definir a formação dos jogadores no campo, a mentalidade e o ritmo, certo? Com algumas opções. A segunda opção, você definiria a formação e alguns princípios com bola, sem bola e no momento de transição. A terceira opção era um pouco mais complexa. Você definiria a formação dos jogadores no campo e princípios mais detalhados sobre essas 4 fases, né, de uma partida de futebol. Tem várias teorias que falam que o futebol tem essas 4 fases. Uma fase com bola, uma fase sem bola, uma fase na transição ofensiva, ou seja, ao recuperar a bola, e uma fase na transição defensiva, ou seja, ao perder a bola. Então, essa era a terceira opção. E a quarta opção era uma combinação dessa terceira opção, mas também com funções diferentes para cada jogador. Então, um meio-campista pode jogar ao lado de outro meio-campista, mas pode ter uma função completamente diferente dentro de uma partida. Então, essa era outra opção que a gente tinha para definir o sistema tático do jogo FUTSIM. E aí, na comunidade, a gente tem, para cada opção aqui de uma decisão, a gente tem alguns critérios de avaliação. Então, toda decisão é definida a partir de critérios, que são basicamente os princípios do jogo FUTSIM. E são esses critérios: ritmo do jogo, clareza, realismo, consequências plausíveis, profundidade sem excesso e escalabilidade. Então são perguntas que a gente faz para saber, por exemplo, essa opção deixaria o jogo rápido e sem microgerenciamento excessivo, porque a gente não quer que seja um Football Manager, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, essa opção deixa o jogo mais parecido com a vida real, porque a gente quer se aproximar ao máximo do realismo, mas sem deixar muito complexo. Então todas essas perguntas são para ajudar a gente a seguir nesse caminho, um meio termo entre o Brasfoot e o Football Manager. E aí as pessoas votaram nessas opções. E a gente chegou, na verdade, para minha surpresa, na opção 4, como a mais bem votada. O pessoal, e aqui nos comentários mesmo, todo mundo falou da opção 4, que preferiria um sistema um pouco mais complexo, mas que ainda assim não é tão complexo quanto o Football Manager. Mas isso dá liberdade para as pessoas testarem novas táticas, verem o resultado delas em campo e quem não quiser fazer todas essas táticas, certo? Quem não quiser pensar muito nisso, só seleciona uma tática pré-definida e pronto, vai para a partida. Então aqui eu vou te mostrar como funciona isso. Então a gente tem aqui o sistema tático do FUTSIM dividido em basicamente 3 grandes decisões, 3 áreas. A gente tem uma tática, certo? E a tática, a gente tem algumas pré-definições aqui, você pode salvar as suas também. Uma tática era basicamente composta de uma formação e uma estratégia. A formação é o desenho do time em campo, certo? A gente tem aqui formações pré-definidas, por exemplo, você pode alterar e ver os jogadores alterando o posicionamento deles no campo, por exemplo.
E a gente tem também a estratégia. E a estratégia a gente tem algumas pré-definidas, como equilibrada, contra-ataque, pressão alta, tic-tac, por exemplo. E você pode criar suas próprias estratégias, salvar essas estratégias e futuramente até compartilhar essas estratégias na comunidade. E é uma estratégia basicamente um conjunto de decisões sobre o que o seu time faz com a bola, sem a bola, na transição ofensiva e na transição defensiva. Então, nessas 4 fases de um jogo de futebol. E essas opções aqui, na verdade, decisões, tem várias opções. Então, com a bola, a gente pode definir como o seu time vai sair, vai fazer a saída de bola. E se você passa o mouse aqui, tem uma tooltip que mostra exatamente o que é essa decisão que você está tomando. Então, vai ficar bem fácil de entender. Você pode definir o que o seu time faz na circulação. É paciente, é equilibrada, é rápida. A progressão é por aproximações, passes verticais. A criação de chances, e aqui você define as porcentagens aqui. Você quer que o seu time faça mais cruzamentos, por exemplo, e aqui eu quero travar, eu quero deixar os cruzamentos em 35%. E aí você ajusta os outros e vai aumentando as porcentagens, que tem que somar 100. Então você define, por exemplo, que você não quer que o seu time dê chutes de longe. Isso é claro, é uma estratégia, certo? Não significa que o seu jogador vai seguir isso 100%, mas isso vai afetar no jogo, como o seu time vai tomar as decisões ali dentro de campo. A gente tem as opções sem bola também. Então, sem bola, você define a altura do bloco, quão alto ou baixo o time posiciona seu bloco defensivo quando o adversário tem a posse. Você define a linha defensiva, que é o quão alto ou baixa a última linha defensiva se posiciona sem a bola, que é diferente da altura do bloco. Você tem a compacidade, quanto o time mantém suas linhas e jogadores próximos ao defender. A marcação é por zona, é mista, é homem a homem. A pressão é leve, média, intensa. E aí a gente tem decisões sobre os momentos de transição. Na transição ofensiva, qual que é a primeira intenção? O seu time vai se reorganizar ou vai acelerar? E o apoio? Quantas pessoas, quantos jogadores apoiam imediatamente o ataque depois que o time recupera a posse? E a transição defensiva é sobre a reação após perda. O seu time vai pressionar ou o seu time vai se recompor? E a prioridade na cobertura. Define qual espaço o time protege primeiro na transição defensiva depois de perder a bola. Vai para o lado da bola, vai no espaço das costas, no centro, equilibrado e por aí vai. E futuramente a gente vai ter aqui um sistema de bolas paradas que ainda não está definido, por enquanto você só define quem bate escanteio, falta e pênalti. Eu não sei se a gente vai entrar em detalhes nesse assunto aqui. Talvez, pode ser até uma DLC, um pacote de jogo à parte para você instalar e quem quiser se aprofundar nisso, se aprofunda. Eu não sei, isso ainda está sendo definido. Enfim, a gente pode fazer todas essas alterações aqui sobre a estratégia de jogo. E aí, a gente definiu a formação, definiu a estratégia. A gente também pode definir agora as funções dos jogadores no campo. Então, como vocês podem ver, os jogadores estão aqui. E a gente tem aqui essas abreviações aqui embaixo dos nomes dos jogadores, que basicamente nesse caso é o falso 9, por exemplo. Um atacante pode ter uma função de atacante móvel, de atacante de profundidade, referência. Um ponta pode ser um ponta criativo, invertido, aberto. Um meio-campista pode ser um meia dinâmico, de chegada, construtor, de apoio. Um volante pode ser um âncora, um volante de cobertura, construtor ou marcador. Um zagueiro pode ser um zagueiro construtor, zagueiro de cobertura, zagueiro defensivo. E um lateral tem todas essas opções aqui. E goleiro a gente também tem a opção de ser um goleiro líbero. Você pode estar perguntando, e aquela função específica? Bom, se você está sentindo falta de alguma função específica, que, por exemplo, tem no FM, mas você não viu aqui, você pode simplesmente criar uma função nova ou editar uma função existente. Então a gente clica aqui e a gente pode editar a função âncora, por exemplo. E como é que a gente edita? Basicamente, o que define uma função é uma série de configurações sobre o que esse jogador faz com a bola e sem a bola. Então, com a bola, qual a altura dele? Qual é a largura dele no campo? Qual é a mobilidade que ele tem? Ele fica mais livre ou mais fixo? A participação que ele tem, o risco que ele toma, passe preferido que ele toca, condução, cruzamento, finalização, ataque à área, ataque em profundidade, jogo de apoio e sem a bola também temos algumas opções aqui. Então, isso tudo também vai ser exportável e você vai poder instalar também funções personalizadas que a comunidade fizer. Se tem alguma função que você está sentindo falta aqui, por exemplo, isso pode ser compartilhado entre a comunidade. Vai ser bem legal também ver o que a comunidade vai poder criar em relação a isso. E você pode customizar, você pode escolher que seu time vai ter um meia de chegada aqui, por exemplo, e esse meia vai ser um meia invertido, certo? E aí você define todas as funções, que basicamente as funções estão dentro da formação. Então, quando você salva uma formação aqui, você salva a formação junto com essas funções. Os jogadores estão aqui. Eu implementei algumas melhorias também no sistema aqui dessa tabela, certo? Para deixar mais fácil de mexer. Você pode colapsar aqui o campo de tática. Você pode abrir ele. Você pode clicar nesse botão aqui, que ele basicamente, se a gente muda a posição, se a gente muda a formação, por exemplo,
ele vai redefinir, mas a gente clica nesse botão, a gente escolhe os melhores jogadores, e aí a gente tem também a opção de limpar aqui a seleção, se a gente quiser. A gente pode ajustar as colunas, então é um sistema bastante robusto. E a gente pode também voltar atrás. Se a gente fez alguma coisa errada, a gente pode dar um desfazer ou um refazer por aqui. E é claro, você pode alterar o layout das colunas aqui para ver exatamente o que está sendo mostrado aqui. Você pode ver estatísticas detalhadas dos jogadores, por exemplo, se você quiser, ou então você deixa bem simples mesmo, só uma visão geral. Certo? Então são várias opções que a gente tem aqui nas configurações. Eu vou deixar o time aqui numa formação 4-3-3 tic-tac e vou para a partida. E aí na partida a gente agora tem uma visualização prévia da partida que eu adicionei aqui. E junto com a comunidade também, a comunidade está dando várias ideias, a comunidade decidiu que a gente tem que ter mais profundidade na questão dos técnicos da partida e também na Match Engine como um todo. Mas na questão dos técnicos, isso foi uma ideia super legal que eu vi lá na comunidade, que muitos falaram, nossa, quando a gente joga até mesmo FM, a gente não sabe contra quem a gente está jogando. A gente pode estar jogando contra um Fernando Diniz, a gente pode estar jogando contra um Guardiola, certo? Que tem estilos de jogo diferentes. A gente pode estar jogando contra um Arthur Jorge, como nesse caso. E o que define o estilo de jogo deles, né? E aí a gente chegou na decisão de que a gente vai ter alguns campos para os treinadores. E isso vai estar lá na base de dados. Se você não quiser se importar com isso, você apenas ignora isso, você não precisa olhar isso. Mas para quem quer se aprofundar no jogo, isso é bem legal. Porque cada treinador vai ter aqui alguns campos sobre a sua flexibilidade tática, sobre se adaptar ou não ao adversário, sobre a reatividade em jogo, tolerância a risco, se ele protege o resultado ou não, urgência na virada, rodízio do elenco, e alguns outros atributos que não vão estar aqui, mas que vão dizer respeito a, por exemplo, prioridade na contratação. Eles contratam jogadores mais jovens ou não, e por aí vai. Então a gente consegue ver claramente aqui na pré-visualização da partida contra quem a gente está jogando, certo? Porque isso vai afetar as nossas decisões sobre a nossa tática, sobre o nosso estilo de jogo dentro dessa partida. E aí a gente pode ver a escalação provável que esse treinador colocou para esse time. Então aqui eu sou o Mirassol, estou jogando contra o Cruzeiro, fora de casa, e o Cruzeiro vai vir provavelmente com essa escalação. Isso não é certeza, é só uma estimativa. E aí a gente pode dar uma olhada nos jogadores que o Cruzeiro tem aqui. E a gente pode ver os atributos de cada jogador. E aí eu implementei esse gráfico aqui em formato de radar, que o FM tem também, que a gente pode ver claramente aqui as áreas em que o jogador é bom, de acordo com os 8 atributos, as outras 8 características que esse jogador tem. E isso, é claro, vai estar dependendo também da visibilidade que a gente tem sobre esses jogadores. No jogo eu ainda estou implementando outra decisão que a comunidade tomou, que é em relação aos atributos ocultos. Como no FM, no Football Manager, a gente não vai conseguir visualizar. Se você quiser, isso vai ser uma opção para você configurar ou não no começo do jogo. Você ou pode ver todos os atributos de uma vez, ou você vai ter atributos escondidos. Você só vai conseguir ver os atributos de um jogador se você realmente mandar um olheiro observar esse jogador, por exemplo, ou se você já tiver jogado muitas partidas com esse jogador, ou se, por exemplo, for um jogador simplesmente muito famoso. Se você jogar contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo, você vai saber como esse jogador é, então você vai ver todos os atributos, mesmo que você nunca tenha mandado um olheiro observar o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Essa foi outra ideia bem bacana que surgiu na comunidade. Então aqui você pode ver essa prévia de contra quem você vai jogar, qual time. Você vê aqui a competição, nesse caso eu não joguei nenhum jogo ainda nesse save. E aí, além disso, você vai poder ver o árbitro aqui também. Então o árbitro ele vai ter dois atributos, o rigor em faltas e o rigor em cartões. E isso vai definir, basicamente, quantas faltas vão ser marcadas durante o jogo, quantos cartões esse árbitro vai dar. Claro, baseado em outra série de variáveis. Mas cada árbitro tem, né, uma idade, uma reputação também, porque árbitros com maior reputação vão apitar jogos mais importantes. Assim como o treinador, que eu esqueci de falar, mas também tem uma idade, tem uma reputação também. E vai ser um desafio você, como treinador, também aumentar a sua reputação ao longo de um save. Então vai ser bem legal. E aí você pode ver informações do jogo também. Qual é o estádio, qual é o clima. Isso também vai afetar bem, né, obviamente, bem simples, né? Não vai afetar tanto o jogo assim, mas se estiver chovendo, por exemplo, a bola vai correr mais. Isso vai afetar também nas decisões dos jogadores no jogo, vai afetar também nos resultados, né, dos eventos. E aí a gente tem a temperatura, o público provável e a condição do gramado, que também afeta também, assim como o clima, assim como esses outros atributos, essas outras variáveis que a gente vai ter no jogo. Isso tudo vai afetar o jogo de uma forma suave, bem pequena, certo? Apenas para dar um a mais ali ao jogo. É claro que o que afeta mesmo é a tática, a decisão tática que você está tomando em relação ao adversário, os atributos dos seus jogadores.
e aí a gente pode clicar em continuar para a gente fazer a nossa tática realmente. Aqui já está salva a tática que a gente tinha feito, a única coisa que a gente não tem que definir, que a gente ainda não definiu, é o banco, quem vai estar no banco. A gente pode clicar e arrastar os jogadores aqui para eles entrarem no banco. Aliás, eu nem falei, você pode clicar e arrastar os jogadores para colocar eles no campo aqui. Eu vou desfazer aqui, mas é tudo certo, personalizável, você pode mexer os jogadores aqui, clicando e arrastando eles e colocando eles na posição que você quer. Vou clicar aqui em auto selecionar para selecionar automaticamente um banco com as melhores opções. Se eu for na opção detalhada, aqui eu consigo ver a posição de cada um. Eu consigo ver que aqui o auto-selecionar selecionou basicamente um conjunto de jogadores variados. Aqui tem um goleiro, um zagueiro, um meio, né, outro meio ofensivo e 3 pontas. Então, eu vou para o jogo, mesmo sendo fora de casa, vamos ver. Vou jogar nesse tic-tac aqui, 4-3-3, vamos ver o que vai dar. Clico em iniciar. E aí eu também reformulei essa tela de jogo. Passei aqui as últimas semanas focando nisso para deixar isso mais intuitivo, mais bonito. A gente tem aqui de um lado o Cruzeiro, a gente pode ver a formação deles, e a gente tem a gente aqui desse lado. E os eventos acontecem aqui em cima, a gente tem as estatísticas. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente só ver o que está acontecendo. A gente tem as estatísticas e embaixo a gente tem também outras partidas que estão acontecendo nesse momento. Eu ainda preciso pensar talvez em mostrar isso de uma forma um pouco melhor em algum outro lugar, mas enfim, eu ainda estou remodelando essa tela. E aí, nas estatísticas, é legal que a gente vai poder escolher exatamente quais estatísticas a gente quer ver. Se eu selecionar aqui XA, assistências esperadas, ele adiciona aqui, por exemplo, acerto de passes, dribles e por aí vai. Então são várias possibilidades de estatísticas. A gente tem alguns presets também, algumas pré-definições. Posso só ver estatísticas essenciais, ver estatísticas ofensivas, defensivas, ou então todas as estatísticas se eu quiser, certo? E isso vai aumentando ou diminuindo conforme o jogo for rolando. Se eu der play de novo, você vai ver que o jogo vai estar rolando. Aqui os eventos da partida eu ainda estou melhorando eles, tem algumas palavras em inglês, por exemplo, eu não sei se eu vou manter esse design. Aqui chegou no intervalo, eu posso fazer mudanças ou iniciar o segundo tempo. Se eu clico em fazer mudanças, ele abre uma tela como aquela tela de táticas. E eu posso trocar jogadores, eu posso ver a condição desses jogadores, né, o cansaço deles se eu quiser, e eu posso trocar os jogadores dentro de campo se eu quiser. Então eu vou, por exemplo, colocar esse meia defensivo no lugar desse Moura aqui, por exemplo. Fiz essa alteração, ele mostra aqui que esse cara entrou no campo, e aí eu posso aplicar mudanças. E aí eu consigo ver claramente aqui que um entrou, o outro saiu, consigo ver quem tomou amarelo também, e aí o jogo vai rolando. E por enquanto está 0-0, e eu estou com 70% de posse de bola, um pouco mais de gols esperados, mas nem tanto. E o jogo está rolando, eu posso aumentar a velocidade dele aqui também se eu quiser. E se eu quiser eu também posso alterar os jogadores por aqui. E aí acabou o jogo 0-0 mesmo. Uma coisa que eu não falei é que se eu quiser ver os jogadores contra quem eu estou jogando, eu posso passar o mouse aqui no nome dos jogadores e eu vejo uma pré-visualização. E nesse caso já está implementado aqui esse fog of war, né? Essa névoa de guerra que eu não consigo ver exatamente todas as informações sobre o jogador porque eu não observei ele ainda, certo? Eu não tenho todo o conhecimento sobre ele. Então você pode ver claramente aqui que eu tenho um range, né? Um intervalo de valores ali para cada atributo. O overall, né, a habilidade atual eu não consigo ver, mas é legal essa pré-visualização então, que a gente pode ter quando a gente passa o mouse aqui no nome de cada um dos jogadores. Posso fazer isso com o meu também. Se eu quiser só ver os atributos, rapidamente, eu posso passar o mouse aqui nos atributos também e eu vejo exatamente os atributos que esse jogador tem. Então são alguns detalhes ali que eu pensei para tornar a jogabilidade melhor, mais interessante. Eu fico pensando em todos esses detalhes. A gente pode também customizar as colunas que a gente vê aqui também para os nossos jogadores, as colunas que a gente vê dos jogadores do clube oponente, por exemplo, as substituições que a gente consegue fazer. Isso tudo é personalizável, a gente pode exportar os presets, importar as pré-definições, por exemplo, e aí a gente vê o resultado. E essa tela de resultado eu honestamente ainda não configurei, ainda preciso melhorar isso. E enfim, esse é o novo sistema de táticas do FUTSIM. É um pouco mais complexo do que eu imaginei, mas eu acho que é um bom meio termo entre um Brasfoot e um Football Manager. Honestamente, eu acho que está mais próximo de um Football Manager, mas ainda assim não é tão complexo quanto o Football Manager. E isso ajuda quem gosta de testar táticas e brincar com isso. Mas quem não quiser brincar com isso, pode simplesmente selecionar uma pré-definição aqui, selecionar basicamente a estratégia, nem precisa dar uma olhada aqui nessas configurações. Seleciona se você quer ter uma estratégia equilibrada, contra-ataque, pressão alta. Isso basicamente eram as decisões que você tomava no Brasfoot, se eu não me engano, né? Você tinha contra-ataque, jogo equilibrado ou ataque total, certo? Tá aqui. A gente só tem algumas outras opções. Quem quiser ir a fundo e configurar isso por conta própria pode. Quem quiser configurar as funções dos jogadores pode.
e a gente joga as partidas dessa forma. Então, se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, tem alguma sugestão, também deixa um comentário. Participe da comunidade também, porque é por lá que a gente está tomando todas essas decisões sobre o jogo. É lá que a gente está desenvolvendo o jogo realmente, juntos, em comunidade, para fazer um jogo manager de futebol, como a gente sempre quis, do nosso jeito, um meio termo entre Brasfoot e Football Manager. Então, eu aguardo você lá, é só se cadastrar. E se você puder, se inscreve aqui no canal também, para a gente atingir mais gente e conseguir crescer o jogo ainda mais. Até mais!